Vamos falar agora das novidades bizarras do caso Flávia Magalhães. Esse caso, pessoal, hoje eu estava lendo, estava pensando, estava refletindo. E assim, ele é pior do que eu havia imaginado inicialmente. Ele já era pesado, ele agora ficou mais. Se vocês não acompanharam, vocês vão entender agora o que aconteceu de ontem para hoje. É algo sério. Vocês já devem conhecer o caso da Flávia Magalhães, eu mesma já a entrevistei aqui no TV em Justiça, no programa 65, que aconteceu em março desse ano. Então, a Flávia é uma brasileira naturalizada americana, já mora aqui nos Estados Unidos há muito tempo, já tem a cidadania americana, então ela é brasileira e americana. E por conta de postagens no Twitter, ela teve a prisão decretada pela besta fera. Então, no caso, a Flávia publicava coisas sobre o Alexandre de Moraes, sobre o STF, criticava, sentava o pau, coisa que ela tem todo o direito de fazer. E mesmo assim, mesmo o Moraes sendo ali o alvo das críticas, né, dos posts da Flávia, mesmo assim ele não se constrangeu, como ele nunca se constrange, e decretou a prisão dela, mesmo sendo ele, Moraes, o objeto dos posts dela. Então, ele mandou prender uma opositora, uma inimiga dele. Então, assim, ele não se constrange de fazer essas coisas, a gente sabe que ele faz. Ou seja, mesmo ele sendo a suposta vítima, sei lá, de calúnia ou difamação, ou o que quer que seja, mesmo ele sendo a suposta vítima, ele foi lá, deu a canetada e mandou prender a Flávia. Ela nunca foi intimada de nada, ela soube sem querer que ela estava sob investigação quando ela foi ao Brasil fazer um tratamento dentário. E o doutor Paulo Faria, que é o mesmo advogado do Daniel Silveira, é o advogado da Flávia. Ele publicou ontem que só na semana passada ele teve acesso ao processo da Flávia. E mesmo assim, o processo estava incompleto, só até novembro do ano passado. Entenderam o que aconteceu? Só essa semana ele obteve acesso aos autos. E mesmo assim, só até o que aconteceu no processo até novembro de 2024. Ou seja, tudo que aconteceu de novembro de 2024 até agora, quase um ano, ele não sabe, ele não teve acesso. Deram acesso parcial ao processo. E o protocolo do STF, segundo o doutor Paulo Faria, diz que desde então, desde novembro do ano passado, esse processo estaria com vista à PGR. Só que ele diz, o advogado, que na semana passada teria havido um despacho do Moraes. E então o doutor Paulo Faria, ele informou que nesses documentos aos quais ele teve acesso, o Twitter, o X, informou que a Flávia não estava submetida às leis brasileiras, por ser americana e ser residente nos Estados Unidos. Ou seja, o X avisou no processo isso. Isso o doutor Paulo está dizendo para a gente hoje. O X avisou, botou lá um documento dentro do processo dizendo: Moraes, esta moça é americana, é residente nos Estados Unidos, e os atos dela, que você está dizendo que são atos criminosos, foram praticados nos Estados Unidos. Twitter avisou. E o Moraes, claro, como sempre, ignorou completamente esse alerta do Twitter. E a inseriu no inquérito 4781, vulgo inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo. Mandou instaurar inquérito contra ela de ofício, dizendo que ela é foragida da justiça, quando, na verdade, ela mora aqui nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, nunca recebeu intimação alguma. Como que ela poderia ser uma foragida? E o Moraes ainda teria dito que a Flávia estava em local incerto e não sabido. Já estava no processo dizendo que ela é americana e mora nos Estados Unidos. Então o Moraes estava lá fingindo
que não sabia que ela morava aqui. Só para não ter o trabalho de expedir uma carta rogatória e, de repente, passar vergonha. Porque quando expede a carta rogatória, aquilo vai passar ali por um juízo de admissibilidade aqui nos Estados Unidos e eles podem não querer cumprir por considerar que é um ato de perseguição. Então, o Moraes, ele foge da carta rogatória como o diabo foge da cruz. Mas a coisa não para por aí. Aí agora entra, né, a coisa está esquentando, pessoal. A coisa está esquentando. O cangote do Moraes assim, já está com aquele bafo já triste. E a coisa está piorando. Vocês pensam que a Magnitsky, né, é o máximo que ele pode sofrer? Eu digo que ainda vem coisa aí. Assim, pelo que eu estava estudando do processo da Flávia, mais processo do Felipe Martins, que a gente vai falar hoje também. Então, soma esses dois casos, Flávia Magalhães e Felipe Martins, eu digo que vem coisa ainda mais séria que a Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Essa é a minha aposta. A coisa não para por aí. O doutor Paulo Faria, ele disse que, pela leitura dos autos, que ele só teve agora acesso semana passada, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal do Brasil vir atrás da Flávia em solo americano. E que um agente da PF, segundo ele, teria vigiado a Flávia em uma manifestação lá em Fort Lauderdale, em fevereiro desse ano. Tá? A Flávia, ela mora na Flórida e ela estava em uma manifestação em fevereiro desse ano, uma manifestação política, né? Dessas que acontecem aqui também. E segundo ela, e segundo o Dr. Paulo, havia um agente da PF designado pelo Alexandre de Moraes para vigiá-la em solo americano. Isso é a alegação deles. Segundo o Dr. Paulo Faria, seria essa a razão pela qual Moraes não liberou para ele o acesso total aos autos. Porque ele, né, provavelmente, o Moraes não queria que o Dr. Paulo soubesse que uma ordem dessa natureza teria sido dada. E assim, o Dr. Paulo Faria parece mesmo saber o que ele está dizendo. Porque olha só o que ele escreveu no X. Vou colocar aqui. Olha só. Isso aqui é palavras do Dr. Paulo Faria no X. Não adianta esconder, ele como se estivesse falando para o Moraes. Moraes, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL/DCEPF, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024. Olha a quantidade de detalhes, datas, folhas. Acho que o doutor Paulo não ia tirar isso aqui da cabeça dele. O número da página, o número do item, a data em que o ofício foi assinado, eu acho que ele sabe o que ele está dizendo. Né? E encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, Flórida, destacando um policial federal para a façanha. Lembra do caso do juiz Marco Antônio Vargas, que teria dito que queria mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos? Isso que a Flávia Magalhães e o Dr. Paulo Faria estão dizendo que aconteceu é considerado um ato hostil, até mesmo quase um ato de guerra, que é um Estado estrangeiro enviar jagunços para sequestrar um nacional, para monitorar um nacional. Lembrando que a Flávia é americana. Vocês já pararam para refletir sobre a gravidade disso? Tá? Um Estado estrangeiro, no caso o Brasil, enviando agentes do Brasil para solo americano para monitorar um americano? Para pensar assim, um segundo. Isso é ato hostil, praticamente um ato de guerra. E assim, eu já tenho informações de que essa questão da Flávia, ela já está com gente muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Eu até antes do 4x4, eu não podia dar detalhes, né? A própria Flávia já tinha falado para mim
que o caso dela, ela já né, havia sido procurada pelo Elon Musk, pelos advogados do Elon Musk, para entregar esses detalhes do caso dela. Então, o caso dela, né, o Elon Musk pegou, né, para ele cuidar, para os advogados, para a equipe jurídica dele cuidar. Isso eu já sabia já há muito tempo, eu não podia falar isso, mas agora, durante o 4x4, antes daqui de eu entrar no TV em Justiça, o doutor Paulo Faria liberou a Ana Paula para liberar essa informação. Então, agora, só por isso eu tô liberando. Eu sou uma pessoa que sabe guardar o sigilo quando ele me é pedido. Então, eu só agora estou falando, porque só agora, né, há alguns minutos atrás, essa informação foi liberada, né, pelos interessados, né, pela Flávia e pelo doutor Paulo Faria. Então, já tem gente muito grande cuidando dessa questão da Flávia, né, espero que ela seja indenizada, assim, de forma bem generosa no dia que o regime cair. Enfim, esse tipo de ato é um ato hostil de um governo estrangeiro contra o outro. Inclusive, em 1980, o governo Pinochet mandou matar um dissidente em Washington, D.C., um dissidente chamado Orlando Letelier. E isso foi tratado como terrorismo de Estado estrangeiro. Então, se isso que a Flávia e o doutor Paulo Faria estão dizendo for verdade, não custa nada para os Estados Unidos considerarem que o Brasil praticou um ato hostil aos Estados Unidos, de violação de soberania, ou mesmo um ato de guerra, um ato de terrorismo de Estado. Então, vocês estão vendo como a coisa está esquentando. Tá? Essa informação de agora, eu só obtive agora com esses novos documentos que chegaram do caso da Flávia Magalhães. Então, vocês veem que a situação é ainda mais grave do que parecia. Do início já era muito grave. Ela se tornou agora um caso, assim, primordial. Primordial. E eu vou mais além. Esse tipo de conduta, caso realmente não tenha passado pelo Departamento de Justiça norte-americano, não sei se passou, pode ser que tenha um documento do processo mostrando isso. Eu estou falando de acordo com o que veio à tona até agora. E o que veio à tona até agora são ofícios do Alexandre de Moraes diretamente lá para a seção lá da PF que mexe com o Interpol e tal. Aparentemente nada passou pelo Departamento de Estado. Violação da soberania norte-americana. Então, assim, essa coisa está esquentando. Muita coisa ainda vai vir à tona. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.